Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Entre Emoções e Descobertas. O tema de hoje fala sobre minha história. Descobri o autismo aos 18 anos. E a convidada de hoje se chama Kali Miranda. Pegarei aqui as informações dela, a pesca, para a gente poder apresentá-la aqui para vocês. Kali Miranda tem 19 anos. A área de atuação profissional dela é música e mídia social. Ela é uma artista nata. Falará aqui sobre várias experiências do mundo artístico. O hobby dela é videogame. A frase preferida: no final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Curiosidade sobre Kali: sou autodidata em absolutamente tudo. Aprendi a falar inglês, fazer edição, fazer música, tocar instrumentos e muito mais sozinha. Já quero saber todos os detalhes, tá? Deixa eu colocar aqui minha programação. Vamos lá, Kali, seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz em tê-la aqui nesse podcast, o segundo episódio, com um tema tão relevante como esse. Com certeza. E comece se apresentando. Eu sei que eu já trouxe todas as informações iniciais, só que é um pedacinho, 1% do fenômeno Kali Miranda. Deixo com você agora essa apresentação para você contar um pouquinho quem é você. Olá, pessoas. Meu nome é Kali, eu tenho 19 anos, eu sou influencer digital, cantora, compositora, produtora, multi-instrumentalista e ativista social e ambiental. Nossa, eu acho assim que tem muita coisa pra gente falar hoje. Com certeza. Vai ser umas 2 horas, eu acho. Vamos lá. O tema é sobre a sua história, né? Acerca do diagnóstico de autismo. E traz pra gente um pouco sobre como foi esse processo diagnóstico para você. Desde a busca, desde apresentar os sintomas. O que é que te levou a procurar o diagnóstico? De início, eu tinha uma visão bem estereotipada do autismo, que a maioria das pessoas tem, porque eu lembro que com 13 anos, no 7º ano da escola, eu tinha 2 colegas com autismo, e se eu não me engano era nível de suporte 2 e 3. Então eu via, né, aqueles 2 colegas pré-adolescentes, eu tinha aquela visão mais infantilizada e mais específica de nível de suporte mais altos. Eu não imaginava que poderiam ter outras pessoas que não se comportavam exatamente daquele jeito que também têm autismo. Então eu não sabia quais eram os sintomas, eu não sabia como que funcionava, eu só tinha aquela visão do cotidiano, mas eu não tinha uma interação direta com eles. A suspeita começou com o ex-marido de minha irmã. Teve uma vez que ele estava lá em casa, a gente estava conversando e ele trabalhava ele fazia estágio numa clínica com crianças autistas e ele comentou assim que eu tinha alguns sintomas. Eu fiquei, nossa, eu tenho alguns sintomas? Como assim? Ele começou a listar a questão de contato visual e movimentos repetitivos e dificuldade social também. E eu fiquei pensando, caramba, eu não fazia ideia que isso era autismo, que eram sintomas de autismo. Que preencheu os critérios, né? Porque se a gente for seguir o que o DSM-5 traz, existem os critérios A, existem os critérios Sim. B, tanto no déficit ali de comunicação social, como de comportamentos repetitivos e estereotipados. E acerca desses comportamentos repetitivos, quais eram os comportamentos que você apresentava desde a infância? Eu acho que alguns movimentos, eu e minha irmã, Carol, desde pequena, a gente fazia uma comunicação muito estranha, que é um som bizarro que ela faz, que eu aprendi a fazer também, e a gente ficava assim, até hoje a gente faz isso. Minha mãe vai mandar um áudio pra ela, tem que chegar em cima do celular e fazer o som bizarro. É uma repetição, assim, que a gente sempre teve. E desde pequena também, muitas vezes eu não consigo ficar assim, parada, sem fazer nada. Muitas vezes eu tô mexendo em alguma coisa, mexendo na mão, em acessório. Sempre uma repetição. É. E com relação ao contato visual, eis a questão. Estávamos até falando um pouco antes, né, de iniciarmos aqui o podcast. E quais são as estratégias que você utiliza
para manter esse contato visual que você está tendo comigo agora? Uhum. Eu acho que de início, se eu tiver, tipo, assim que eu conhecer uma pessoa, eu acabo não tendo tanto contato visual. Mas eu tenho um esforço consciente de, tipo, quando a pessoa tá falando, eu tento manter contato visual, mas quando eu tô falando, eu me permito olhar para outros lugares porque eu acho que é mais confortável para mim. Desde que eu comecei a estudar mais sobre os sintomas de autismo, eu percebi que tem muita coisa que é um esforço consciente que desgasta muito a pessoa, que é o masking, né? Isso. Aí eu fui com o tempo entendendo e eu fui entendendo as minhas limitações e respeitando elas, sem deixar de manter um contato social com as outras pessoas, que também é importante. E você trazer essa temática, né, do masking, do masking. Como você é inglês fluente aí, então eu vou seguir o teu, tá? Masking. E é uma forma de mascarar, né? Até trazer para o pessoal de casa que está nos ouvindo, é uma forma de mascarar e é muito comum nas meninas, nas mulheres Sim. que têm autismo. Até porque as pesquisas hoje, elas são mais voltadas para o público masculino. Nós sabemos disso, mas o MESC veio aí justamente para que a gente pudesse compreender esse fenômeno entre as meninas. Porque acaba tendo um diagnóstico mais tardio, mascarando socialmente. E esse mascarar, como é para você? Traz um pesar ou é natural? Eu acho que tem algumas coisas que eu percebo que pra mim pesa muito, tipo reunião em família, que junta todo mundo. A minha família, pelo menos, como é genética, né, a maioria das pessoas tem TDAH e muita gente é muito hiperativa. Então tem muito barulho, muita música, tocam violão e tudo mais. Então, às vezes, eu tenho que pensar no meu bem-estar, mas também em participar das coisas. Então, muitas vezes essas questões de sociais, de sair de casa, isso pesa muito. E tem muitas coisas que você vai aprendendo a fazer ao longo da sua vida para ser mais aceito socialmente. Tanto que eu, como uma pessoa que sofri bullying minha infância inteira, eu tive que ir aprendendo, eu nem não fazia ideia do que era, eu não fazia ideia do porquê que eu tentava me moldar aos outros, mas é um negócio que a gente vai enraizando na nossa cabeça a vida inteira, e quando você começa a perceber, você tá muito cansado por isso. Então você tem que ir aos pouquinhos desconstruindo essas ideias que você tem na cabeça. E esse bullying que você mencionou, poderia falar um pouco sobre isso? Uhum. Eu lembro de outras crianças, assim, falando que você age de um jeito muito estranho e tudo mais. Eu não fazia ideia do que estavam falando. Não sabia o que era a coisa estranha. E eu acho que muitos adultos poderiam não perceber ou achar que é só coisa de criança, mas outras crianças na convivência ali na escola e tudo mais percebem. E não sei porquê, mas isso incomoda muita gente. E o que era esse estranho? Você consegue lembrar quais eram os comportamentos que os seus colegas achavam estranho, mas que para você não fosse? Eu lembro que já falavam do jeito que eu andava, também na escola mesmo, em atividade, essas coisas, muitas vezes a minha interpretação não era a mesma dos outros. Também o jeito de falar, eu acho que contato visual também, quando você é criança, assim, muito pequenininho, você também não entende que outras pessoas podem ver o seu comportamento como estranho. Principalmente entre crianças. Crianças são estranhas mesmo. Então eu acho que nas brincadeiras também, eu acho que o jeito que eu agia poderia ser diferente dos meus colegas. Entendi. Então isso acabava aqui surgindo nessa questão do bullying, o diferente, né? O diferente acaba que meio que assustando, que levantando ali conversas, indagações, é diferente de mim, então o estranho é ela. E às vezes o estranho para você era quem agia, digamos, socialmente normal. Até porque eu nem gosto desse termo de normalidade, né? Cada sujeito é um mundo. Então a gente precisa respeitar as diferenças. Até porque ninguém sabe o que o outro sente, o que o outro está passando, qual o diagnóstico que o outro carrega, né? Qual é a forma de mascarar os sintomas que o outro possui. Eu acho que todo mundo, independente se tem algum diagnóstico, algum transtorno, eu acho que todo mundo faz o masking até certo ponto, sabe? Porque tem muita coisa, assim, social que as pessoas esperam por regras que elas também não entendem, mas elas seguem. Só
só porque pensam que elas precisam seguir para manter a Sim. tradição, para poder interagir socialmente melhor. Então, eu acho que quando qualquer pessoa começa a ser mais autêntico a si mesmo, sempre recebe essa aversão da maioria das pessoas, principalmente em questão de grupo, né? Exatamente. Só uma pergunta. Você tem 19 anos mesmo? Sim, porque Eu percebo a maturidade em você tão grande, porque essa geração agora, 18, 19 anos, trazer de um modo tão claro, tão direto, tão coeso acerca de si é tão difícil. E você me traz com a clareza tão grande obrigada. e mostra uma maturidade. Então, me surpreende um pouco essa sua fala, esse seu discurso, essa sua leitura de mundo, essa sua leitura de você mesma, a sua autopercepção. Então, isso é muito bacana. Eu acho que ajuda a questão de eu ter duas irmãs mais velhas, então eu cresci tendo um parâmetro de pessoas alguns anos à frente. Sim. Por isso que eu acho que a maioria dos meus amigos são mais velhos do que eu. Pouca diferença, mas são um pouquinho mais velhos. Entendi. Eu acho que é um padrão que eu fui construindo na infância. E falando de amigos, vamos lá para aqueles critérios A, lá do DSM-5. A comunicação social, a relação. Como é para você hoje, amigos? Eu não inicio conversas e amizades, eu não conheço pessoas novas se eu não tiver uma ponte. Tanto que a maioria dos meus amigos são super extrovertidos e conhecem um monte de gente, me apresentam outras pessoas. É assim que eu faço novas amizades e conheço novas pessoas. Porque sozinha, eu não vou falar com alguém. Você não inicia a comunicação? Não. Eu não... Eu tenho dificuldade, assim, às vezes eu paro e eu fico... Eu vou chegar lá, eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Você faz treinos? Ai, se eu conhecer uma pessoa hoje, o que é que eu vou falar? Você fica mentalmente treinando ou na frente do espelho? Tem alguma estratégia quando você vai para algum evento social, assim? Às vezes eu fico pensando em como eu vou agir, eu fico pensando coisas que eu posso falar ou perguntas que podem fazer. Por exemplo, quando eu faço um piercing, uma tatuagem nova e eu vou ver minha avó, por exemplo, eu penso no que ela pode falar. Porque ela já tá com 80 anos, ela tem um processo de Alzheimer, então às vezes ela não tem filtro. Aí ela vê minhas tatuagens e ela pergunta, isso sai? Aí eu tenho que pensar na forma de reagir, porque eu não posso me irritar, né? Como assim não pode se irritar? Porque não é uma questão assim, ela não fala por maldade. Ah, sim, É só uma entendi. questão de não ter filtro, assim, é da inocência mesmo. E é uma Sim, pergunta sim. genuína. Até Entendi. porque quando ela era mais nova não tinha essa coisa assim, não era comum as pessoas se tatuarem. Não. Aí chega, ela tem eu e minha irmã Camila, Camila tá cheia de tatuagem. Tá namorando um tatuador, fez uma tatuagem enorme nas costas. Eita. Depois divulga aqui, viu? E você tem que ir aprendendo, sabe? É muito consciente. Eu percebo que para outras pessoas esse tato social vem muito naturalmente. Tanto que às vezes eu pergunto, né, para amigo meu, para minha mãe. Minha mãe tem muito tato social, ela sabe as coisas, ela me explica, porque ela também entende o meu ponto de vista. Sim, sim. Eu conheço a sua mãe, né? Eu conheço o Kali já tem um ano, viu, gente, mais ou menos. Uma querida. E quando eu pensei em trazer alguém com autismo, eu não tinha como não pensar em Kali Miranda. E conheço a mãe é uma fofa, gente. Pense uma mulher com uma sensibilidade. Demais. É assim, absurda. E é uma família totalmente atípica, neurodivergente. É. Talvez seja um tema para um próximo podcast, inclusive. Com certeza. Nadjane, acho que você vai ser convidada. Falar sobre ter uma família de maluco? Não. Que malucos. A gente usa esse termo em casa pra ficar zoando um outro. É, Porque traz uma leveza, entendo. né? Tem gente que pega o diagnóstico e vê como um peso nas costas. Sim. Eu enxergo o diagnóstico de qualquer coisa, pode ser doença física, doença psicológica, transtorno. Eu enxergo o diagnóstico como uma forma de você aprender a lidar com aquilo ou de encontrar uma cura. Eu não vejo como uma sentença. Sim, sim. Depois eu vou trazer tua mãe aqui. Eu acho que vai ser muito bacana, muito produtivo. A visão de uma mãe que, além de ser neurotípica também, porque querendo ou não, ela tem, né, um fator ali, e as filhas. Então, vai ser bacana esse podcast. Ó, já tá aí. Ela não tá aqui, mas eu acho que ela já aceitou. Né? Eu acho que ela iria sim. Pelo perfil dela aí, já aceitou. E Kali, por que Kali?
ninguém sabe de casa aí, talvez teus amigos saibam. Quer falar um pouco sobre isso? Sobre esse nome social? Então, a questão de nome, desde pequena, eu não me identificava muito com o meu nome de registro. Então, professores, colegas, amigos sempre tinham algum tipo de apelido para mim, eu achava isso massa. Mas aí crescendo também, estudando esses os fatores do autismo e estudando sobre nome social e essas coisas, não sei se você tem conhecimento disso, porque eu nunca vi muita gente falando sobre, mas tem algumas pesquisas que apontam que muitos autistas têm uma visão diferente de gênero, expressão de gênero, porque eu acho que, como é uma forma diferente do cérebro funcionar, a gente acaba tendo uma visão diferente de coisas que são majoritariamente construções sociais. Então, essa questão de se expressar e tudo mais acaba sendo um pouco diferente também. E aí eu achei o Entendi. nome Kalin, eu gostei muito do nome. Na hora, assim, que eu vi o nome, eu achei, "Não, esse aí é meu nome." Um nome bem artístico, É, bem diferente. Kali Miranda. Bacana. E uma pergunta após o diagnóstico, né? O que mudou para você? Descobrir o autismo. E agora? Teve aí algum momento de estou perdida ou me achei? Qual foi a diferença? então eu acho que pra mim foi bom porque não saber o que eu tinha, tipo, eu tinha suspeita, né? Mas eu queria ter o diagnóstico certinho. Então, pra mim foi bom porque, pronto, agora eu sei o que que é e eu posso procurar formas de lidar com isso no meu dia a dia. Então, eu vejo experiências de outras pessoas que têm autismo, de familiares, de amigos. Eu vejo formas de navegar, né, no dia a dia, no mundo, em trabalho, em amizade, relacionamento. Eu acho que pra mim foi bom, além também dos direitos que você consegue, né? Quais são os direitos? Quer falar sobre isso? Tem algumas coisas, por exemplo, fila preferencial. Às vezes, sair em público pra mim é muito super estimulante. Então, ficar muito tempo em uma fila esperando alguma coisa é bem difícil, é um desgaste muito grande. O problema é que tem muita gente que não sabe quais são as pessoas que podem estar na fila preferencial. Então, tem gente que fica irritada. Eu vi que você chegou com um cordãozinho aí. Você quer mostrar? Eu uso ele de forma um pouco mais estilosa porque eu só uso preto, então. Super estilosa, gente. Tem até uma identificação. Da identidade que hoje em dia você pode colocar o sinalzinho de deficiência na identidade, fica atrás bem pequenininho. Trazer para o pessoal de casa aí que está assistindo um pouco sobre isso. É importante a gente falar sobre esse cordão. É, Que esse é do girassol. a girassol que é deficiência oculta. Sim. Muita gente não conhece o símbolo. Eu acho que deveria ter um treinamento para pessoas que trabalham, por exemplo, em coisa pública, tipo, saque. Eles sabem quem vai ser preferencial por aparência, por exemplo. Então, vê um idoso, coloca para o preferencial. Mas eu acho que deveria ter um treinamento para as pessoas saberem quais são as pessoas que podem ter um tratamento preferencial. Um fator aí de políticas públicas, né? É, Seria interessante ter esse treinamento e é bom falarmos aqui sobre isso, da importância dessa informação. Vamos lá. Já fiz algumas perguntas, eu tenho aqui um roteiro, gente, mas eu tô vendo que tá tão fluido que acredito que o roteiro vai ficar um pouco em segundo fator aqui para a gente poder levantar. Sim, existe algum estereótipo sobre o autismo que você queria desconstruir? com certeza. Tem um estereótipo que muitas pessoas têm, que é sempre de um menino, muitas vezes um menino branco, mais nerd, que muita gente chama de Asperger, né? Que é um termo hoje em dia que é visto como um pouco pejorativo. E caiu em desuso, na É, realidade, porque com a atualização do DSM-5, não se fala mais a síndrome de Asperger. Hoje está tudo incluso, né, incluído dentro do espectro autista. Então, para o pessoal aí de casa que está nos ouvindo, a síndrome de Asperger geralmente tinha essa ideia mesmo. Era o nerd da é sala, o super inteligente, as altas habilidades, né, que hoje bom nós em temos. exatas especificamente, né? Exatamente, tipo um Einstein. Tipo um Einstein. Então, tem aquela ideia, quem é autista é super inteligente. Eu já ouvi muito isso.
E às vezes nós sabemos que o TEA, ele vem com algumas comorbidades. Sim. Ele vem ali pode vir com a DI, que é uma deficiência intelectual, quando se tem prejuízos da atividade da vida diária, prejuízos no coeficiente intelectual, que é abaixo de 70, e é muito diferente das altas habilidades, né? Que não é só uma questão de QI acima de 130, mas existem outros fatores. Flores, né? Exatamente. As pessoas enxergam como um superpoder. Eu vejo muita gente falando, autismo é um superpoder. Não é um superpoder. Principalmente quando se tem aí um autismo com nível 3 de suporte. Aí fala assim, poxa, você é autista, mas você fala? Sim, tem autistas que falam, tem autistas que são autodidatas, e eu estou na frente de uma. Então, nós sabemos que é um espectro, não é uma definição, não é uma ideia única, não é uma caixinha. É um mundo. Autismo é um mundo de possibilidades, e em todos os sentidos. Trabalhar com autista é algo assim encantador, desafiador, e eu vou lhe dizer, não é fácil. O autismo não é fácil. E você bem sabe disso. As mães, os pais, as famílias que nos escutam aqui sabem disso. Eu sempre ouço algumas mães falarem assim, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Porque é, de fato, um transtorno que é avassalador. Dificulta muitos pontos do dia a dia mesmo, até questões muito simples. Exatamente. Então, a gente entender que existe um espectro. Sim. E que cada um manifesta aqueles sintomas de alguma forma, mas queria muito que todos conseguissem se expressar, Kalen, como você está se expressando. Queria muito, muito mesmo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. E para quem está de casa não está conseguindo enxergar bem, mas Kalen, eu percebo aqui um esforço muito grande para ela manter o contato visual comigo. Ela fica escapulindo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ó. O olho dela fica rodando aqui, gente. Você não tem noção. Ele vai sozinho. Ele vai só. Mas ela vai tentando ali, ó. É o masking. Eu vou por ela, gente, porque que autodidata que é ela, do inglês, tá? Então eu vou no masking. Né? Então, ela me traz aí essas estratégias. E eu lembro que eu atendi um paciente autista, fechei o diagnóstico dele na época aos 18 anos de idade, através de uma avaliação neuropsicológica, e eu perguntei para ele quais eram as estratégias. Eu sempre gosto de perguntar, eu gosto de conversar com pessoas dentro do espectro, para eu entender esse universo. Porque eu atendo muita criança hoje, mas quando vem um adolescente verbal, poxa, para mim é um momento ali que eu converso. Dá pra comunicar, dá pra aprender até ajudar os outros. Entender como é que funciona. E ali ele me disse que ele faz um triângulo na face, ele faz um triângulo aqui na testa, na região da boca, para ele poder se comunicar. E como ele enxerga um pouco turvo, parece que é um chuvisco de televisão, meio cinza, ele cria aquela estratégia para observar o que a pessoa está tentando dizer, então ele vai acompanhando o olho, mas ele não consegue olhar no olho. Ele parece que está olhando no olho diretamente, mas não está. Então, a estratégia que ele utilizou para poder se comunicar com o outro. Tem uma estratégia que eu tava, sem querer, fui desenvolvendo recentemente, que é muito estranha, que eu tenho estudado um pouco mais desenho, porque eu estou escrevendo um livro, e eu quero fazer ilustrações de personagem. Então, eu estou estudando alguns métodos de desenho, e às vezes, enquanto tem alguém conversando comigo, para eu conseguir manter a minha atenção no rosto da pessoa, eu estou desenhando na minha cabeça as linhas de guia que geralmente usa para desenhar. Então, às vezes eu tô ali olhando com a pessoa e eu tô, então o método de Lume está certo, porque tem um negócio assim, tem isso aqui, então eu consigo manter o foco na pessoa. E às vezes, se eu estiver muito ansiosa, com a cabeça muito cheia, pensar em duas coisas ao mesmo tempo ajuda. Entendi. Não sei como, mas funciona. E você falando aí de estudo, né? Porque você é muito autodidata, você aprendeu a tocar instrumento sozinha, música, edição de vídeo, é uma poliartista. E na escola? Fala pra gente um pouco como era na escola. Contexto escolar pra você. Fala um pouco sobre isso. Eu era um desastre. Sério, desde pequenininha.
Sempre tem aquela frase muito comum de professores, principalmente professores de crianças neurodivergentes, que eles chegam para os pais e falam: ai, seu filho fica no mundo da lua a aula inteira. Porque eu ficava distraída, né? Junto com o TDAH e tudo mais, eu já não queria ficar no ambiente escolar. Já sofria bullying, tinha dificuldade na escola, então tudo aquilo para mim era um amontoado de coisa negativa. Ainda mais porque tinha um professor gritando comigo, reclamando de algo que eu não tinha controle. Exemplo, Por exemplo, ficar distraída, ou então desenhar durante a aula. levantava muito durante a Não, aula levantar também? não. Eu posso ficar me mexendo, mas eu fico no meu cantinho. É um TDAH predominantemente desatento, seria isso? É, Até para esclarecer para o pessoal de casa, da rua, do ônibus, do metrô, não sei de onde você estará ouvindo o podcast, mas o TDAH ele se apresenta de três formas, tá? Existe o tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo e o tipo combinado de apresentação combinada. Traz os aspectos hiperativos, impulsivos e desatentos. No caso de Kali, ela tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade predominantemente desatento. Ela não tem uma hiperatividade, uma impulsividade, apesar que isso também não impede da mente trabalhar o tempo todo, né? Uma hiperatividade mental. Eu acho que a minha hiperatividade é muito mais interna. Eu acho que todos talvez seja também mask, talvez seja uma questão social que eu aprendi. Eu percebo que muitas mulheres passam por isso, mulheres neurodivergentes. Mas eu percebo que todos os problemas que eu tenho, questões de tipo, quando as coisas parecem demais, assim, dentro do autismo, se for acontecer uma coisa de eu ficar muito mal, ou então querer me fechar, é tudo muito isolado pra mim. É tudo muito internalizado. Então, eu muitas vezes não expresso quando eu tô ansiosa, quando eu tô muito imperativa, porque tá tudo aqui dentro. Entendi. Eu acho que é uma questão de, tipo, quando você é criancinha, normalmente familiares, professores e tudo mais, deixam os meninos brincarem e gritarem, fazer o que quiser, porque, menino é assim. Mas quando se trata de meninas, muitas vezes a tendência é mandar ficar quieto, ficar comportada e tudo mais. Entendi. E você falou um pouco aí sobre o seu percurso escolar. Entendi que foi mais quando era menor. E no primeiro ano, segundo, terceiro ano? O ensino médio de um adolescente com sintomas ali gritantes, tanto de um TDAH como de um autismo até então não identificado. Sabia que tinha alguns sintomas diferentes. Era vista como a estranha, a esquisita. Sempre foi desse jeito que me viam. Né? Gente, eu tô falando esses termos porque ela já me falou, tá? Não é no sentido de pejorativo da coisa, pra depois não ter cortes aí dizer que tia Olivia tá aqui chamando Kalen de esquisita. Não me cancelem, meu povo, por favor. Eu mesma uso esses termos porque eu gosto de fazer piada com essas coisas, né? Como eu disse, eu gosto de trazer uma leveza pro tema, porque é um negócio que eu lido todo dia, não tem cura, eu vou passar mais a minha vida com isso, então eu prefiro fazer piada e tentar navegar com mais leveza. E esse estilo gótico aí? Sempre teve esse estilo gótico? Começou quando? Eu sempre quis ter esse estilo. Sim. Porque eu tenho influência, né, de minha irmã Camila. Camila é 10 anos mais velha. Então, quando eu era uma criancinha começando a ter as minhas influências de fora, eu tinha minha irmã em casa que já tinha esse estilo, que ouvia música mais pesada e que falava em fazer piercing, fazer tatuagem. Eu, desde pequenininha, tinha essa vontade. Tanto que esse piercing na boca era o meu sonho de infância. Tanta criança com tanto sonho estranho, eu queria fazer o piercing na boca. Entendi. Mas eu comecei a realmente poder me vestir mais desse jeito com meus 14 anos, eu acho. Com 13 eu mexi um pouquinho com isso, mas acho que a partir dos 14 eu comecei a realmente explorar estilo, mudar mais meu cabelo. Eu já tive cabelo de todas as cores. Entendi. Super. É poli em todos os sentidos, né? Você é uma artista e uma pessoa super fashion, né? Seus atributos aí góticos. E o estilo é dela, gente. É isso aí. É só estilo. Mas na escola foi complicado em muitos momentos. Porque eu sinto que o ser humano é um ser muito social, né? A gente tem essa tendência evolutiva mesmo de se encaixar no bando e meio que espelhar comportamentos dos outros, dos amigos, da família. Então, quando você chega na escola, eu comecei a ter esse senso a partir dos 16, principalmente, de
ser autêntica a quem eu realmente sou e de estar confortável na minha pele, de fazer as coisas que eu quero fazer sem machucar ninguém. Eu acho que muitas vezes, eu não culpo, né? Mas para muitos adolescentes, isso parece algo meio chocante. Tipo, o que que essa maluca tá fazendo? Por que que ela pode fazer isso e eu não? Até porque muitos têm uma limitação por causa de família, né? Muitas famílias têm preconceito com diferentes estilos e tudo mais, diferentes identidades. Então eu acho que parte do bullying também vem desse meu senso de tentar ser eu mesma. Porque isso incomoda as pessoas que estão acostumadas a imitar os outros e de não estar tão confortável em si mesmo, incomoda ver alguém que tá tranquilo sendo quem é e de ser diferente. E que se assume do jeito que é. É, Mesmo que seja estranho, seja exatamente. você. Curte? Curte ela? Sim, com certeza. Gente, é Pitty, tá? Pitty é incrível. A letra dela, as letras das músicas realmente batem muito com a vivência que eu tive na escola e tudo mais. Minha irmã também escutava. Você vai poder cantar pra gente um pouquinho? Sabia que eu tenho timidez? Aham. Cantar, pra mim, fica mais fácil quando eu faço vídeo ou eu gravo alguma coisa, ou então em apresentação, porque eu criei a identidade Kalin Kain. Kalin Kain chega no palco, ela é dona do palco. Mas eu sou introvertida, eu fico no meu quarto, eu produzo minhas músicas, toco minha guitarra no meu cantinho, mas eu tenho muita timidez em me apresentar e tudo mais. Mas no podcast, entre emoções e descobertas, nós teremos Kalin Kai. Tá bom. Ai, consegui. Consegui. Taranana. Então tá. Vamos lá, vamos produzir aqui. Eu tô curiosíssima para saber mais de você. Uma curiosidade a mais, a não ser a questão autodidata de Kalin aí. O que é que tem mais de Kalin? Para que a gente possa ouvir um pouco. Isso dentro do mundo autista. Aham. Sim, peraí. A gente começou a falar sobre a questão da escola e não Sim. finalizou. Sim. Gente, deixa eu voltar aqui pra gente não se perder. Não é um roteiro, mas é uma conexão de informações, pra tá? finalizar, né? Fechar o ciclo, a Gestalt, tá, galera de psicologia? Você começou ali na escola no primeiro ano. E como é que foi o ensino médio pra você? Gritando adolescência ali. Primeiro ano, 16 anos, eu fui para uma escola mais difícil, mais complicada, que exigia mais por influência de minha irmã Carol. Ela encheu minha cabeça de minhoca, eu falei, tá bom, eu vou para lá. De fato, ensino muito bom, mas eu tinha muita dificuldade com prova. Era um negócio assim que os professores não entendiam. Eu lembro de reunião que minha mãe teve com o professor de inglês, Xande, incrível, adoro ele. Ele, inclusive, a gente estava em projeto de coisa de heavy metal, mesmo de rock. Eu lembro Bacana. dessa conversa que minha mãe teve com ele, que eu tava lá, ele falando, olha, eu não entendo como que Kalin não consegue uma nota melhor nas provas. De inglês, que você fala fluente. Aham, já era fluente. Vai entender. Ele falando que eu não conseguia tirar nota boa, mas nas aulas ele via que eu sabia, eu entendia. E eu acho que essa questão de ser autodidata me atrapalhou um pouquinho na escola com essa questão de inglês. Porque eu chegava sabendo, mas aí iam me explicar a gramática e eu esquecia como falava certo. Como falava corretamente, gramaticalmente falando. Verbo to be gritando. Nunca aprendi, não sei do que se trata, mas eu consigo falar. Eu só sei como é que é. Entendi. Então, eu tinha muita dificuldade com interpretação de texto. Muitas vezes eu sabia o conteúdo certinho, mas a minha interpretação estava errada. O TEA. É, O TEA trazendo essas dificuldades aí. Entende que às vezes não é uma questão, um fator, eu não consigo, eu não sei, mas tem um fator limitante aí, sim, dos sintomas. E que você conseguiu romper, porque você concluiu o ensino médio. foi complicado, porque eu fiz esse primeiro ano com 16 anos, não passei. Sim. E daí, né, ok, vou repetir. Fui fazer o primeiro ano de novo com 17 anos em outra escola, que é uma escola que eu já tinha estudado. Cheguei lá e a minha experiência foi bem negativa de novo, porque nesse momento, aos 17, eu realmente estava decidida, tipo assim, eu quero ser eu mesma, sem machucar ninguém, sendo uma pessoa legal e tudo mais. Só que eu não quero ficar me moldando aos outros, porque tem uma questão de maturidade, né? Adolescente sempre quer se encaixar. Então a gente vai nublando. Então, se minhas amigas odeiam tal pessoa, eu vou odiar também. E você fez o sentido contrário. Eu fui tipo, não me deixa feliz seguir o que os outros fazem sem querer, sabe? Sem ter vontade de fazer aquilo. Teria que ter um sentido ali. Tanto que regra de vestimenta, por exemplo, regras da escola, se eu achava que não tinha sentido algum, eu fazia questão de quebrar.
Então falavam, do nada chegou o aviso da escola falando que não podia usar calça preta. Eu só uso preto. Mas por que que não pode calça preta? Ninguém sabia me explicar. Eu comecei de calça preta. Em certo ponto desistiram de tentar reclamar e tudo mais, porque os funcionários também não sabiam por que ninguém se portava tanto assim, então vai, deixa a doida usar a calça preta dela. Mas eu tive muita dificuldade porque parecia que todo mundo da sala, todo mundo da escola não ia com a minha cara. No início do ano eu até conversava com mais pessoas e tudo mais, mas ao longo do ano eu percebi que assim, tinha muito rumor, as pessoas me olhavam feio, inventavam coisas sobre mim. Parecia que a minha existência vivendo no meu mundo, sem fazer nada com ninguém, incomodava num nível que as pessoas tinham que falar, tinham que olhar, tinham que me excluir. Eu não me importava, eu na verdade achava engraçado. O que é muito bom, né? Melhor do que ficar muito triste com essas coisas. Eu entendo que é uma falta de maturidade, eu entendo que é erro das pessoas e que é uma falta de empatia com o outro. Porque se eu ficasse realmente muito mal com isso, seria horrível pra mim. Mas eu achava engraçado porque eu não tava tentando causar, não tava tentando irritar ninguém. Eu só tava só ali no meu cantinho, tentando ser No seu legal. mundo. É, no meu mundo de boa. Sem, tipo assim, sem atrapalhar ninguém. Eu tinha muito isso de. Eu tenho ainda, né? De não atrapalhar ninguém de propósito, sabe? Então a pessoa tá ali no cantinho dela, eu não vou ficar fazendo barulho, não vou gritar, eu vou ficar aqui na minha, tranquila. E eu acho que isso trazia muito incômodo para as pessoas na escola. E em algum momento te causou um sofrimento tamanho de você passar a se isolar, de você sentir uma tristeza profunda acerca dessas manifestações sociais, né, desses colegas, dessas pessoas que te percebiam desta forma? Em alguns momentos eu fiquei sentida, porque eu achava que essa questão da exclusão e do bullying tinha ficado na época da minha infância, onde crianças muito imaturas não entendiam o que estavam fazendo e acabam fazendo isso porque estão ali no bando. Em alguns momentos eu fiquei realmente sentida com isso, mas eu acho que de modo geral eu estava mais decepcionada. Porque, tipo, adolescente de ensino médio, a gente estava estudando filosofia, sociologia, história, e eu acho que principalmente sociologia deveria trazer um senso de empatia básica para as pessoas, sabe? Deveria ajudar a construir uma maturidade. Eu não culpo meus colegas, né? Pô, 15, 16, 17 anos por aí, não tem como todo mundo ser a pessoa mais madura do mundo. E cada um desenvolve de um jeito, de uma forma. É. Isso também é um olhar que nós devemos ter, empático. Cada um desenvolve no seu tempo, Uhum. tem suas experiências, tem suas vivências, tem sua leitura de vida. Então, é importante sabermos o que cada um está vivendo também. Eu acredito que esse olhar precisa ter, independente da faixa etária. Uhum. Eu já tenho 35 anos, mas eu tenho pessoas próximas a mim que têm a mesma faixa etária ou até um pouco mais, e tem comportamentos que às vezes eu, poxa, não é cabível para aquela idade, mas eu paro para pensar, e a experiência dela? É. E a forma como ela vê a vida? Como foi criada. Como né? foi criada? Como foi administrado isso desde a primeira infância? Quais foram as regras sociais que ela aprendeu? Como é a filosofia na casa dela, né, de família? Então eu procuro sempre olhar para esse lado para que eu não possa até sentir raiva da pessoa, entende? É muito fácil, né? Você pensar, pô, você tá com o cérebro todo formado já em mais de 30 anos, eu deveria saber, não lidar que nem um adolescente, mas às vezes eu me irrito mesmo, às vezes eu fico muito decepcionada, eu fico pensando como é que eu consigo ter empatia básica e outra pessoa mais velha não. Mas eu entendo que vai de cada um, né? E tem até um estereótipo aí que autista não tem empatia. Ou que é muito certinho. Ou que não sente, ou que não tem sentimento. Eu já ouvi muito isso. Ah, autista não tem empatia, não desenvolve. Desenvolve Às sim. vezes pode não demonstrar, né? Desenvolve. Desenvolve. E desenvolve mesmo. Crianças, então, que eu também atendo aqui. Kali tá na nossa frente, mostrando, né, dando um show de empatia, dando um show aqui de maturidade aos 19 anos de idade, gente. E aqui eu atendo várias crianças de todo o espectro, e eu já vi criança aqui dentro do espectro e desenvolvendo empatia para com a outra criança. Então, essa ideia de que criança autista não tem, de que pessoa autista não tem empatia, é balela isso aí. Está fora do contexto. Desde pequenininha, bem nova mesmo, eu tinha essa tendência de, tipo,
Ah, tem alguém mais excluído na sala? Tem alguém. Eu lembro de um coleguinha que eu tive que ele tinha síndrome de Down e ninguém falava com ele, ninguém brincava com ele. Eu ia lá e eu brincava com ele. Eu sempre tive essa tendência de tipo, A esquisita, É. a maluca, alguém que tá mais a no escanteio, estranha, né? que foi nem eu. acolher o coleguinha com síndrome de Down, porque ninguém chegava perto pra brincar. É, Entendi. então eu acho que eu sempre tive esse senso assim de pensar no próximo, de pensar inclusive em animais, que eu sou obcecada por bicho. Eu hiperfoco? Acho que sim. Cadê teus gatos? Então aqui, ó. Mostra ali, tem que Todos os mostrar bichos ali. tatuados. Gente, Tem até uma vaquinha aqui. Uma vaquinha com coroa de flores. Mas ela não cria vaca, gente. Ela mora em apartamento, ela não cria vaca, tá? Se desse, eu criava. Mas se Eu desse. super colocaria, tipo, um bode em casa, um cachorro de rua. Só pra deixar claro aí que. Você mora Não, você mora em casa. Em casa, é verdade. Mas não cabe uma vaca, Mas não infelizmente. cabe uma vaca. Infelizmente para você, e eu acredito que felizmente para sua mãe. Felizmente com meus pais e com meus gatos, né? Gente, meu Deus. Mas eu tenho essa empatia muito forte contra as pessoas, tanto que essa questão de eu estar me tornando, né, um ativista é muito bom, é interessante, e a gente precisa, né, de mais pessoas preocupadas com questões sociais e ambientais, principalmente agora, tendo tantos conflitos e tantas questões, a crise climática, a gente precisa de pessoas assim, mas é um desgaste muito grande. Porque muitas vezes eu passo horas assim, estudando, vendo vídeo, escrevendo sobre. Eu pretendo lançar um álbum em outubro que tem músicas, inclusive, sobre conflitos políticos, de guerra e tudo mais. E muitas vezes é muito desgaste porque são coisas muito pesadas. E eu entendo as pessoas que evitam assistir notícia, que evitam olhar essas coisas na internet porque é difícil. Então, acho que esse senso de empatia é muito bom e é importante, mas às vezes eu vou além da conta. Eu passo do meu limite. Entendo. Você compra como uma verdade mesmo pra você e vai até o fim. Mais ou menos isso. Eu pego a dor do outro pra mim. Sim, entendi. E seria até uma empatia um pouco mais exacerbada, digamos assim, né? Que não é que você é zerada, mas você acaba saindo um pouco da média. Uhum. E comprando para você enquanto filosofia de vida mesmo. Sim. Não, eu vou chegar ali, vou tentar ajustar de alguma forma, vou contribuir para a sociedade, para aqueles que estão em sofrimento, de alguma forma. Só para a gente finalizar novamente a questão da escola. Concluiu o segundo grau? O segundo grau? Segundo grau? Tá certo, segundo grau, isso mesmo. O ensino médio, nesse primeiro ano, que eu tava com 17 anos, eu fui, né? Foi ao longo do ano, não estava conseguindo ter notas boas e minha saúde mental não estava boa. Tive muitos problemas assim psicológicos, mesmo de dificuldade. Então chegou no final do ano, eu falei com meus pais, foi muita conversa em casa com psicólogo e tudo mais, e a gente decidiu que eu não ia retornar à escola. Então eu não consegui passar do primeiro ano, mas esse ano, mais pro início do ano, eu fiz o CPA e eu tenho meu certificado, então eu tenho concluído. Mas de forma convencional não foi assim. Eu não terminei o ensino médio de forma convencional. Ela não conseguiu dar conta diante das dificuldades que ela apresentou. Ela citou aqui, tá, gente? Não estamos, deixar bem claro aqui para os adolescentes que, porventura, venham a nos ouvir, não é uma ideia de abandone a escola, não. Não é isso. Foi a dificuldade dela. Olha só, ela é autodidata em inglês, ela consegue falar fluentemente, mas na hora da prova, ela não conseguia. É uma questão dela. No dia a dia, ela não conseguia lidar no dia a dia da escola. E eu não vou colocar a culpa aqui em autismo e TDAH em nada. Foi um fator dela. Uhum. Foi uma situação que ela viveu, foi a experiência dela, mas que ela se esforçou e conseguiu formar. E a culpa não é 100% da escola, né? Porque tem questões que eles não podem adaptar. Eu acho que faltam muitas adaptações que podem ser feitas dentro das escolas, mas a adaptação principal teria que ser, tipo, no sistema, sabe? Porque eles precisam seguir algumas coisas, eu preciso ter algum tipo de avaliação. Sim. E eles também têm a preocupação de me preparar caso eu faça o Enem no futuro. Então eu enxergo a educação como algo muito importante e fundamental que todo mundo deveria ter, mas eu também sou muito agradecida por coisas tipo o CPA. Quando eu fiz as provas, eu lembro que teve um momento assim, eu já estava esperando receber a prova e eu olhei em volta e vi pessoas muito mais velhas do que eu fazendo prova de ensino médio. Eu acho isso ótimo, porque pode ser alguém com a idade do meu pai, por exemplo, mas que vai terminar agora.
receber o certificado de ensino médio, pode fazer uma faculdade, pode encontrar um trabalho melhor, um emprego digno, né? Um sentido também. É. E você conseguiu, concluiu. É. Pensa em fazer faculdade? Eu penso, mas não agora. Agora eu tô querendo focar em talvez arranjar um emprego para conseguir investir em música e no meu livro, mas eu quero sim estudar. Eu tenho muita vontade de estudar algo tipo filosofia ou então sociologia, principalmente, porque são temas que me interessam, na história. Entendi. E vai se distanciando daquela grade curricular que traz biologia, química, física, a matemática, que talvez não seja a tua vibe. E que é forçado, né? E ali você vai estudar algo que, de fato, que a faculdade tem essa mais de boa. facilidade, né? Você vai encontrar ali, apesar que na psicologia eu me encontrei ali também com a matemática, tá? Em alguns aspectos. Sério? Mas foi super de boa, super tranquilo. É porque não é focado, né? Não é focado. Então, uma grade de, sei lá, 60 disciplinas, digamos. Você tem ali 1 a 2 de matemática, poxa. É mais tranquilo. É mais tranquilo. E no curso de filosofia, talvez você nem encontre com ela. Ou encontre, não sei como é a grade curricular. Mas você vai estudar aquilo que de fato você gosta. E você já tem mais maturidade, né? Eu Exatamente. acho que a escola coloca a escola, o Enem coloca uma pressão no aluno que ele não está preparado para lidar. Além da questão de hormonal mesmo, de ser adolescente, você tem que lidar com aquilo e você tem que pensar o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E se eu quiser fazer, por exemplo, medicina, eu tenho que me matar de estudar agora no ensino médio para tentar passar no Enem. Se eu não passar no Enem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer cursinho? É muita pressão. Eu percebo isso nos meus amigos que terminaram o ensino médio, que estão em cursinho, que estão em universidade. É muita pressão nas pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de maturidade antes de se colocar em lugares de muita pressão. Entendi. Para a gente poder já caminhar para a finalização desse podcast, eu queria falar com você sobre 2 coisas. Aliás, eu queria que você falasse para a gente sobre 2 coisas. Primeiro, a minha voz tem alguma cor? Tem algum sabor? Gente, nós estamos falando de algo aqui que ela tem, que eu já sabia, mas eu vou trazer, tá? Qual é o nome mesmo? Sinestesia. Sinestesia. Existem alguns tipos, mas é quase como se fosse uma mistura de sentidos. Então, a minha é bem mais leve, bem mais tranquila, mas tem gente que eu já vi relatando de que não conseguia manter uma amizade, tipo, na universidade, porque o gosto da voz da pessoa era horrível. Porque consegue sentir cheiro, ou então ver cores, é uma mistura de sentido. Então, você escuta um som, você enxerga alguma forma, alguma cor. Eu vejo mais dentro da minha cabeça, sabe? E a minha voz tem cheiro, tem cor? Sua voz é verde. Minha voz é verde? Ah, eu gosto de verde. Verde me transmite um pouco de natureza, tranquilidade. Legal. É verde, parece umas... Sabe aqueles vídeos de, tipo, iluminação com a câmera, assim, que fica aquelas bolinhas na iluminação? Sim. É isso aí. Ah, é bom, é confortável pra você? É. Que bom. E com relação à terapia, hoje você faz terapia e qual a importância para você? Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia, absolutamente todo mundo. Eu acho que você tem que fazer pelo menos em algum momento da sua vida, mas principalmente se você tem alguma coisa tipo autismo. Porque o autismo não tem um tratamento para cura, sabe? Não existe cura. Então, eu acho que a terapia é extremamente importante para você aprender a lidar com as dificuldades dele. Para você aprender a navegar o seu dia a dia e ter um profissional com quem você possa contar e falar, alguém que vai entender, que possa guiar nesse processo de conseguir viver no mundo que não é feito para você, que não pensa em se adaptar às suas limitações e dificuldades. E a sua psicóloga hoje consegue te abraçar nesse sentido, né? Quer falar um pouco sobre ela, mandar um beijo para ela? Não sei, fica à vontade também. Um beijo para Lorena. Obrigada pelo acompanhamento e pelo entendimento também. Obrigada pela recomendação. Lore é fantástica. Lorena é fantástica. Psicanálise. Eu tinha preconceitozinho com psicanálise, mas eu tô gostando bastante.
Ela abraça. É. Fantástica. E eu acho que trata muitas coisas. Eu acho que é bom, porque o autismo, no meu caso, pelo menos, como é algo muito internalizado, a psicanálise consegue ir até pontos da minha infância, ver quais eram as características que eu trouxe desde aquele momento, o que eu tento mascarar hoje em dia. Eu acho que ajuda muito. A terapia em si, eu acho que é fantástica para quem tem qualquer tipo de transtorno e para quem não tem também. Ah, sou encantada pela psicologia, pela psicanálise, apesar que eu não é minha abordagem hoje de aplicação aqui, né, de técnica, mas eu recorro para ela em alguns momentos. Mas eu sou apaixonada pela psicologia, pelas psicologias. A realidade é essa. Bora, né, finalizar com uma música. Eu não vou pedir uma música porque já seria demais. Eu vou te deixar à vontade de você escolher uma música, um presente. Tá ali dando um presente pra gente aqui, trazendo aí para o nosso público um pouco de música. Ai, já pensou na música? Que eu escuto muita música pesada, né? Eu escuto muito metal. Mas se quiser trazer Pitty também, fica à vontade, já que foi um cantar aqui de Pitty, né? Mas se você quiser trazer Pitty, olha, eu falei o quê? Que eu não iria pedir, que seria demais, mas olha, eu sou topidona, gente. Eu peço mesmo. Peço. E se você quiser também tocar Pitty aí, fica à vontade. Deixa eu ver. Tem Chapolão, não sei se você conhece, é uma cantora bem. Tá muito conhecida recentemente. Não conheço, mas fica à vontade. Tem uma música chamada Califórnia dela. É uma cantora pop, porque é melhor do que cantar, começar a gritar metal. Fica à vontade. I stretched myself across 4 states, New Lands, West Coast, where my dreams lay. I trade amber clay roads for the sea foam and the endless sun rays, 'cause I was never told that I wasn't gonna get the things I want the most. And people always say if it hasn't happened yet, then maybe you should go. Ai, gente, que lindo. Você é um presente, Kalen. Obrigada. Você é uma fofa, um doce. Eu tenho um carinho por você grandioso. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada em estar aqui Obrigada gravando. por ter me chamado, eu fiquei muito feliz com o convite. Não teria como não ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro. Foi um prazer. Obrigada por ter chamado. Muito obrigada. Meu nome artístico é Kalin Kain, quem quiser ouvir. Tem Spotify, Amazon, todo quanto é plataforma. Eu vou colocar o linkzinho tudo certinho quando eu for divulgar, tá? Não vou deixar de não trazer essa artista para que todo mundo conheça quem é Kalin Kain. Muito obrigada.